Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu quero responder 3 perguntas que são feitas com muita frequência pelas pessoas, principalmente pelas pessoas que não conhecem a Bíblia. A primeira pergunta é a seguinte: existe vida após a morte? Muito bem, existe sim. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Olha, esta afirmação bíblica descarta a possibilidade de uma reencarnação, pois se o homem morre e torna a viver, ele vai ter que morrer 2 vezes ou mais. Este versículo também anula a possibilidade do espírito humano deixar de existir, como afirma os adventistas, né? Porque depois da morte física, o espírito humano vai aguardar o julgamento final. Então, ele não vai deixar de existir. Vejam o que Jesus disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a ressurreição do juízo. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Bom, a primeira pergunta já está respondida. A segunda é essa: já existem pessoas no inferno? Porque alguns teólogos e algumas pessoas dizem que o inferno ainda não está populado, ainda não tem população. Existe sim. O rico da história contada pelo próprio Jesus foi para o inferno. O inferno, gente, é um lugar. Lucas 16, 28 diz o seguinte: porque tenho 5 irmãos para que lhes dei testemunho, a fim de não virem para este lugar de tormento. Quer dizer, o rico sabia, tinha consciência que ali onde ele estava era um lugar de tormento. Essa história de Lucas, capítulo 16, foi contada pelo próprio Jesus. E ele retrata, ele mostra claramente o que acontece depois da morte do homem. Tanto do homem que serve a Deus, tanto do justo, como do homem que não serve a Deus, no caso, o injusto. O justo é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Se você pegar uma Bíblia numa linguagem mais moderna, uma linguagem mais fácil, essa palavra seio de Abraão significa presença de Abraão. A pessoa, quando está em Cristo, quando ela morre, ela vai para a presença de Abraão, ela vai para o paraíso. Jesus disse para o rico que se arrependeu e reconheceu que Jesus era o Filho de Deus: hoje estará comigo no paraíso. Louvado seja Deus. O inferno é aqui onde eu vou mostrar para você que no inferno já existe população. O inferno, ele é uma prisão. Aqui na carta de Pedro, capítulo 3, versículos 19 e 20, está escrito o seguinte: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava os dias de Noé,
enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Jesus esteve lá no inferno. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, que ele desceu às regiões inferiores da terra. O corpo dele não experimentou corrupção. O corpo dele ficou lá no túmulo. Mas o espírito dele foi ao inferno. Ao terceiro dia, o espírito dele voltou ao corpo que estava ali no túmulo. Então Jesus foi lá e pregou aos espíritos humanos. Aqui diz claramente que eram os descendentes de Noé, aquelas pessoas que não acreditaram na mensagem de Noé, tiveram uma nova oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho dos lábios do próprio Jesus. Agora, a terceira pergunta que eu quero aqui citar para vocês: quem irá para o inferno? Para responder essa pergunta, eu vou ler aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 2 versículos, 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Quem são os impuros? São as pessoas que não se purificam, que levam uma vida de pecado. Em Hebreus 12, 14, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor, nosso Deus, é um Deus santo. E os seus filhos também têm que ser santos. Porque sem a santidade, ninguém verá a Deus. Outra classe de pessoas que não herdarão o reino dos céus: os idólatras. Em Apocalipse 21, 8, quem são os idólatras? São todos aqueles que praticam a idolatria. Você idolatra uma imagem de escultura. Você idolatra, não é só imagem de escultura, não. Tem gente que idolatra um carro, tem gente que idolatra uma casa, tem gente que idolatra uma empresa, tem mulher que idolatra o marido, abandona até a cruz de Cristo por causa do marido, abandona idolatra o filho. Tudo isso aí é idolatria. Idolatria é você substituir Deus por outra pessoa, por outra coisa. É você amar outra coisa mais do que o próprio Deus. É tanto que no Antigo Testamento diz: amará o seu Deus, amará o teu Deus sobre todas as coisas, né? Os adúlteros são todos os que adulteram, não é? São todos os que adulteram. Provérbio diz: eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. 9, 18. Né? Os convidados da mulher adúltera, né? Provérbios 5, 5. Os seus pés, os pés da mulher adúltera, né? Descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Então, os efeminados, quem são efeminados? Olha o que é que diz efeminado. Diz do homem que adota a aparência feminina, ou que tem gestos ou modos que lembram os das mulheres. Está vendo aqui? Os sodomitas. Quem são os sodomitas? São os habitantes da antiga cidade da Palestina meridional. A palavra sodomita significa
relação sexual anal entre homem e mulher ou entre homossexuais masculinos. Não é eu que estou dizendo isso, não, é a Bíblia que afirma. E eu sou pregador da palavra de Deus. Em Romanos, a Bíblia chama este tipo de pecado de paixões infames. Romanos 1, 26 e 27. Os ladrões, né, também irão para o inferno. Os roubadores, os bêbados, os maldizentes, aquele que não crê no nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Outra classe de pessoas que não vão para o céu, né? Que vão para o inferno: os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os maldizentes, eu já disse, os mentirosos, o servo inútil. Mateus 25, 30 diz o seguinte: e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Todas as nações que esquecem de Deus, Salmo 9, versículo 17, os que não têm o nome escrito no livro da vida, Apocalipse 20, 15, os avarentos, 1 Coríntios 6, 10, Marcos 10, 23, 24, os que blasfemam contra o Espírito Santo, os que não querem cear. Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A carne de Jesus é o pão. Pode olhar lá em 1 Coríntios capítulo 11. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Corpo é carne. Quando a gente consagra aquele pão, um pão que serve de alimento, mas quando a gente consagra para ser servido na Santa Ceia, ele passa a ser o corpo de Cristo. Jesus disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Aquele vinho passa a ser o sangue de Jesus, né? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, né? Então tem pessoas que não querem cear. Por que não quer cear? Por que não quer se batizar nas águas? Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo, né? Então, se você acredita em Jesus, você tem que se batizar nas águas. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.